O diabo existe ou ele é uma lenda? Os demônios são uma realidade ou são um mito? Esse negócio de batalha espiritual existe mesmo ou é uma invenção humana? O apóstolo Paulo trata dessa matéria de maneira clara, lúcida, consistente, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. E ele começa dizendo assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Destaco algumas coisas aqui. Primeiro, estamos em guerra. Esse é um fato. Ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Não tem campo neutro nessa batalha. Agora, note mais. Se nós estamos em guerra, e estamos, eu preciso saber contra quem estamos lutando. E Paulo deixa claro, em primeiro lugar, contra quem não é essa batalha. Não é contra carne e sangue. Não é contra pessoas. Não é contra indivíduos. Portanto, o seu problema não é sua sogra, não é seu cunhado, não é seu vizinho, não é seu patrão, não é seu rival de time ou seu concorrente no comércio. A nossa luta não é nesse plano. Até porque a pessoa que pode estar se insurgindo contra você nesse plano pode estar sendo apenas um instrumento nas mãos do verdadeiro inimigo para acicatar a sua vida. Se você vai para uma batalha, para uma guerra, e não sabe contra quem você vai lutar, você já sai vencido. Se lutarmos contra pessoas erradas, nós vamos colher resultados errados. Se você fizer do seu aliado inimigo, você fará do inimigo seu aliado. Então, primeira coisa, fique claro na sua cabeça que você não está lutando com gente, com pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Segundo lugar, então contra quem é a nossa luta? O apóstolo Paulo, no versículo 11, vai dizer: revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo aqui é o comandante dessa horda, descrita no verso 12, com principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. O diabo é um anjo caído, não é uma divindade caída, é um anjo caído. E ele tem debaixo da sua autoridade outros seres malignos em ordem, em estratificação de poder. O reino das trevas é organizado. E Jesus disse que o diabo não luta contra o próprio diabo. Do contrário, ele se autodestruiria. Uma casa dividida contra si mesma não pode prevalecer. O diabo tem uma casa, e esta casa está bem guardada. Ele tem um reino, o reino das trevas. E ele guarda em segurança todos os seus bens, ou seja, todas as pessoas que ainda não nasceram de novo estão nesta casa, sob o poder desse reino das trevas. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, diz a Bíblia. E a Bíblia o chama de diabo, de Satanás, de Lúcifer, de anjo caído, de maligno, de assassino, de ladrão, de Abaddon, de Apolion, de destruidor, do leão que ruge, do dragão. A Bíblia menciona os aspectos desse inimigo terrível. E Paulo diz, nós não podemos ignorar os desígnios dele. Mas o diabo não é onipresente, onisciente, onipotente, porque são atributos exclusivos de Deus. Porém, ele tem uma corja que trabalha com ele, debaixo do comando dele, aqui mencionado como principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. É a ordem da desordem, como dizia John Mackay. Seres espirituais malignos, que não tiram férias, que não descansam. O diabo vive ao nosso derredor, diz a Bíblia. Na linguagem de Jó, ele vem de rodear a terra e passear por ela. Ele está procurando alguém para devorar. Está procurando um flanco aberto na nossa vida. Buscando uma oportunidade para nos atacar, para nos destruir. Porque ele é tentador.
como tentou Jesus no deserto, como tentou Pedro para afastar Jesus da cruz, como induziu Pedro a negar Jesus. Então, nós precisamos compreender essas verdades nessa batalha espiritual. Veja você que este inimigo, ele é invisível. Este inimigo, ele é espiritual. É um anjo caído. Os anjos não têm corpo como nós. Esse inimigo, ele é ardiloso. O texto, versículo 11, diz sobre as suas ciladas. E a palavra cilada aqui é metodeia no grego. A ideia é um estrategista. Ele tem um arsenal muito grande. Ele tem ferramentas diferentes para pessoas diferentes. Ele nos estuda, nos investiga, sabe qual é o seu ponto forte, sabe qual é o seu ponto fraco. E ele vem com tentações pertinentes, como aconteceu lá no deserto com Jesus. Estava com fome, transforma essas pedras em pães. Ele é Deus, quer ser adorado, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele é o homem do templo, que ensina no templo, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. E ele cita o Salmo 91, mas cita omitindo partes do texto, porque o diabo é um péssimo intérprete. Ele é um péssimo exegeta. Ele é um péssimo hermeneuta. Ele é um falso intérprete das Escrituras. Ele cita a Bíblia para tentar. Então nós precisamos ficar atentos a esses diversos métodos. A um ele tenta na área do sexo, a outra ele tenta na área do dinheiro, a outra ele tenta na área do poder, a outra ele tenta na área da sedução, dos prazeres deste mundo. Temos que ter cautela. Esse inimigo, ele não está sozinho. Tem principados, tem potestades, tem dominadores, tem forças espirituais do mal. Então há diversas organizações nessa estrutura do reino das trevas. E nós precisamos ficar o quê? Acautelados. Mas ainda, o versículo de número 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E o dia mau é o dia do ataque. É o dia em que ele vem com todo o seu arsenal para cima de nós. E eu fico imaginando que a linguagem aqui é a linguagem da guerra, né? A linguagem da guerra. E você já assistiu vários filmes de guerra, você lembra disso. Quando tem uma cena muito tranquila, onde os soldados e combatentes estão dando risadas, estão descontraídos, estão brincando, estão tentando aliviar um pouco a tensão, via de regra, esse cenário de descontração é confrontado imediatamente por uma cena pesadíssima, de um ataque pesadíssimo. É assim também no mundo espiritual, onde às vezes você está vivendo até com uma espécie de tranquilidade, sem problemas tão evidentes, tendo um tempo de folga, e de repente os problemas vêm em pencas. É um atrás do outro, é um solavanco atrás do outro, é uma onda atrás da outra, e você nem bem se ergueu e já leva outra bordoada. É o dia mau, é o dia mau. É aquele dia em que é uma ordem para que todas as forças do inimigo entrem para atacar você, e você já acorda de manhã mal-humorado. Você enfrenta um problema no trânsito, você discute com a mulher, você grita com os filhos, e você chega no trabalho, o ambiente está azedo, está amargo, está difícil. Parece que tudo conspira contra você. Se você não tiver percepção, discernimento espiritual, você vai começar a lutar contra carne e sangue. Você vai começar a lutar contra pessoas. E as pessoas não são a causa do problema que você está enfrentando. Agora veja, além de estrategista, o versículo 13 vai nos informar mais. Está escrito assim: e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele não só age por pressão no dia mau, mas ele age também com muita sutileza, depois que você conseguiu um round de vitória sobre ele. Ele volta às trincheiras, ele volta à luta. Foi o que aconteceu lá em Lucas 4. Diz que Jesus vence o diabo no deserto e o diabo o deixa até momento oportuno. Ele voltou, com outras armas, com outras estratégias, com outros métodos, com outras abordagens. É o que acontece, por exemplo, se você já assistiu o filme O Advogado do Diabo, no final do filme, quando aquele advogado toma a decisão de viver agora sem se imiscuir com corrupção, com falcatrua, com ilegitimidade, torcendo a lei para levar vantagem,
ganhando muito dinheiro com recursos escusos da advocacia. Ele sai do tribunal aplaudido como herói, como benemérito, como pessoa de bem, como pessoa digna de aplausos humanos. E atrás dele vai um repórter tentando marcar uma entrevista com ele, porque não é comum escutar um advogado com valores tão absolutos, com princípios tão bonitos. E ele está caminhando, descendo as escadas e a repórter atrás dele, querendo destacar suas virtudes, querendo enaltecer a sua postura. Até que ele é fisgado pela vaidade e combina com a repórter uma entrevista. E naquele momento, o filme mostra a desfiguração do rosto da jornalista, aparentando a própria cara do diabo. E o diabo dizendo: este é o pecado que eu mais agrado, o pecado que eu mais aprecio, é a vaidade, é a soberba. Então cuidado, porque às vezes você ganhou uma batalha aqui, venceu uma tentação aqui, e você até arreia as armas, você até tira uns dias de férias, espiritualmente falando, e aí ele vem com outra arma, com outra estratégia, com outra abordagem. Então, precisamos entender que ele age por pressão e ele age também por sedução. O que podemos fazer? A primeira coisa que Paulo nos orienta é sermos fortalecidos no Senhor. Ou seja, eu não tenho força para enfrentar esse inimigo de cara limpa. Na linguagem de Apocalipse capítulo 9, esses demônios têm couraça de ferro. Ou seja, você não pode vencê-los com armas convencionais. Você precisa de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir sofismas, anular sofismas e destruir fortalezas. Você não encara esse inimigo com armas convencionais. Você precisa do poder de Deus. Segundo, você precisa ficar firme contra as ciladas do diabo. Em momento algum a Bíblia nos manda temer o diabo. A Bíblia nos manda sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Então é preciso ficar firme, não titubear, não duvidar, não vacilar. Confiar em Deus, marchar resolutamente na força do Deus Todo-Poderoso. Terceiro, você e eu precisamos tomar toda a armadura de Deus. Ou seja, ou estamos guardados, protegidos na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, ou seremos atingidos pelos dardos inflamados do maligno. E nessa armadura, ele vai caracterizá-la assim. Primeiro, cingindo-se, versículo 14, cingindo-os com a verdade. Ou seja, a verdade é o próprio Senhor. Jesus diz: eu sou a verdade, mas o diabo é o pai da mentira. Vestindo-vos da couraça da justiça. Ou seja, a justiça de Cristo imputada a nós, quando cremos nele, fomos declarados justos diante do tribunal de Deus. Não pesa mais sobre nós que cremos em Cristo nenhuma condenação. O Senhor não só perdoou os nossos pecados, cancelando a nossa dívida, mas Ele também colocou em nossa conta o valor e o crédito infinito da justiça de Cristo. Então, você se cobrir com essa convicção de que seus pecados já foram resolvidos, tratados na cruz do Calvário, e que agora lá no tribunal de Deus você já está quites com a lei, quites com a justiça, declarado justo diante do tribunal de Deus, isso traz segurança para a sua vida. Também, em terceiro lugar, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos levar este Evangelho. É o Evangelho da Paz, que reconcilia o homem com Deus, uns com os outros e consigo mesmo. Ainda, embraçando sempre o escudo da fé. O escudo é o que apagava o dardo inflamado do maligno. Veja você o que ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Naquela época, naquele tempo, as guerras eram de enfrentamento corporal. E uma das coisas mais perigosas era o lançamento de flechas incendiadas. E onde elas caíam, elas incendiavam tudo. Mas se o guerreiro está com o escudo, a hora que a flecha chega, ele põe o escudo, a flecha bate ali e apaga. Então, quando você crê que Deus é fiel, que Deus é bom, que as suas promessas são fiéis e verdadeiras, quando o inimigo vem para lançar dúvida, você coloca o escudo da fé e estas setas e estas chamas são apagadas. E ele diz mais: tomai também o capacete da salvação. Ou seja, o capacete protege a cabeça. O seu entendimento, a sua razão, a sua compreensão precisa estar clara com isso. A salvação é obra de Deus.
E eu que aceitei, que criei no Senhor Jesus, a minha salvação está assegurada e garantida. Sua cabeça precisa estar firmada nesta verdade. Mas tem mais. Ele diz, e também tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra é viva, essa palavra é poderosa, essa palavra é inspirada, essa palavra é inerrante, essa palavra é infalível, essa palavra é suficiente, essa palavra não precisa ser atualizada, essa palavra não precisa ser ressignificada, essa palavra não apenas contém a palavra de Deus, essa palavra é a palavra de Deus, viva e poderosa. Essa é a sua espada de combate e de defesa. E Paulo conclui dizendo assim no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Veja você que a palavra toda, todo, toda, todos aparece num único versículo 4 vezes. Tudo isso precisa ser regado de oração. Oração por nós, oração pelos outros, oração no Espírito, oração com perseverança, oração por todos os santos. Nós não podemos enfrentar essa batalha espiritual sem oração. Não é na força do braço que nós vencemos essa batalha. É pelo Espírito Santo de Deus. É pelo poder de Deus. E eu queria encerrar esta análise sobre batalha espiritual, mostrando para você o versículo 10 mais uma vez, quanto mais sede fortalecidos no Senhor. Nós hoje temos poder disponível para nós. A carta aos Efésios, Paulo começa lá no capítulo 1 mostrando que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está à nossa disposição hoje. O Espírito Santo que nos foi dado é quem nos reveste desse poder. Jesus, antes de enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja. E Jesus disse mais, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, não há cristianismo sem poder. Não há pregação sem poder. Nós precisamos desse poder. E eu tive o privilégio de, em 1991, visitar a missão Quacis-Abanto, onde aconteceu um grande avivamento espiritual. Ali, milhares de pessoas foram convertidas. Ali, cegos viram, coxos andaram. Pastor Erlo Stigen construiu um templo numa fazenda para 15 mil pessoas. 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro vindo ver o que Deus estava fazendo. Mas ele já havia pregado naquela região, entre os Zulus, mais de 10 anos, armando uma tenda, com resultados pífios. Até o dia que entrou na tenda uma senhora, em lágrimas, assentou-se no último banco, e depois o pastor Erlo foi conversar com ela e disse, qual o seu problema? Ela disse, o meu marido é um monstro. Ele bebe muito, ele é violento, ele chega em casa, ele me espanca, ele espanca os filhos. A nossa casa é um tormento. O pastor orou por ela, e com ela, ela voltou para casa. No dia seguinte, lá estava ela de novo, com as mesmas lágrimas. E o pastor foi conversar com ela, e ela disse, perguntou, qual o seu problema? Eu falei, é o meu marido. Chegou ontem à noite, bêbado, violento, me espancou os meninos. E o pastor orou com ela. Mais uma vez, ela voltou para casa. No dia seguinte, a mesma história. E o pastor disse, você quer resolver esse problema? Ela disse, querer eu quero, mas eu não consigo. Ele disse, não, vou fazer o seguinte, passe numa loja, compre uma bacia nova. Quando ele chegar bêbado, violento, falando impropérios, chame-o com carinho e disse, vem cá, eu quero lavar os seus pés. Ela disse, não, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso. Eu já fui tão humilhada, já fui tão machucada, e isso eu não faço. E isso é demais, isso é humilhação demais. E o pastor disse, você quer resolver o problema? Com muita insistência, ela topou. Passou numa loja, comprou uma bacia. Quando o marido chegou bravo, praguejando, violento, ela disse em voz suave, querido, vem cá, senta aqui, eu quero lavar seus pés. Ele estava muito bêbado, nem entendeu direito o que estava acontecendo. No dia seguinte, do mesmo jeito, ele chegou bravo, violento, bêbado, e ela disse, vem cá, querido, eu quero lavar seus pés. Estava um pouco melhor. Ele disse, ô mulher, mas o que está acontecendo? Você ficou louca? Você endoidou? O que houve? Ela disse, é que eu fui a uma igreja aqui do lado e o pastor me orientou a lavar os seus pés. É o que eu estou fazendo. E aquele homem disse, mas então eu preciso conhecer esse pastor, eu preciso ir nessa igreja. E foi. E Jesus mudou a vida dele no primeiro dia que ele foi. E aquela família tornou-se a família estratégica naquela missão
e os principais colaboradores do avivamento que marcou o século passado. Eu tive o privilégio de conhecer membros dessa família, inclusive uma das filhas desse casal, que foi regente do coral da Missão Passos Abanto e que morreu e Jesus a ressuscitou. Eu escutei o seu testemunho e esse fato histórico está registrado no livro de Kurt Koch, God Among the Zulus, Deus entre os Zulus. E eu fico a imaginar que um dia essa família experimentou o poder de Deus. E uma família que parecia sem esperança, mas Jesus a salvou, demonstrando ali o seu poder, arrancando das garras do pecado, do vício e da morte aquela família para ser um instrumento tão poderoso nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor também pode dar sinais do seu favor, quebrando cadeias, rompendo algemas, trazendo libertação extraordinária para a sua vida, para a sua família. Você precisa desse poder. Eu preciso desse poder. Nós não poderemos enfrentar as hostes do mal sem esse poder. E o Senhor Jesus hoje está aqui para equipar-nos com esse poder. O poder de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus tem para nós uma vida de poder. Não de fraqueza, não de timidez, não de impossibilidades. O Senhor está nos chamando para uma vida de vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne, vitória sobre o mundo, vitória sobre o diabo. Nós somos em Cristo mais do que vencedores. E eu espero que você agora entenda algumas coisas. Primeiro, nós estamos em guerra. Segundo, nós não estamos lutando com gente. A nossa batalha não é contra pessoas. Terceira, nossa batalha tem um inimigo concreto, real, porém invisível, maligno, perigoso, assassino, ladrão. Precisamos entender que esse inimigo, ele está acompanhado de uma corja de demônios em estratificação de poder, a ordem da desordem. Precisamos saber que ele vive procurando uma estratégia para nos alcançar, para nos atingir. Precisamos saber que ele age por pressão e às vezes ele é oportunista, aguardando uma ocasião muito discreta para entrar e fazer um estrago na nossa vida. Mas precisamos mais do que isso, de toda a armadura de Deus. Precisamos ficar firme. E depois de uma vitória, não arriar as armas não, permanecer atento. Precisamos de sermos revestidos do Senhor e da força do seu poder. E desta maneira, com toda a armadura de Deus, seremos também comprometidos com oração, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se esta mensagem foi oportuna para o seu coração e abençoou sua vida, você pode compartilhá-la com quem você ama. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, nos ajude a levar essa mensagem a outras pessoas. Minha gratidão a vocês. Até breve, se Deus quiser. Agora, você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Diante de tudo o que aprendemos, fica claro que não podemos caminhar por este mundo de olhos fechados para a realidade espiritual que nos cerca. Compreendemos que a nossa verdadeira luta não é contra as pessoas ao nosso redor, mas sim contra forças invisíveis e malignas que tentam destruir nossas vidas e lares. O inimigo é astuto e usa estratégias personalizadas, agindo tanto pela pressão do dia mau, quanto pela sedução sutil da vaidade. No entanto, não fomos chamados para viver com medo ou em derrota. Fomos convocados a nos posicionar como guerreiros, revestindo-nos diariamente de toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra. E consagrando tudo isso por meio de uma vida intensa de oração. Ao olharmos para o exemplo transformador do amor e do poder do Espírito Santo, que quebra cadeias e restaura famílias que pareciam perdidas, renovamos a nossa confiança no Senhor. Fortalecidos na força do seu poder, marchamos firmes e inabaláveis, sabendo que, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós somos mais do que vencedores. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 8, os versos de 1 a 11.
Capítulo 7 termina versos 53, dizendo: e cada um foi para a sua casa. E Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta noite sobre o tema: o tribunal dos homens e o tribunal de Deus. É sabido por todos nós que o tribunal dos homens é mais rigoroso do que o tribunal de Deus. É por isso que quando Davi esteve no impasse e ao ser consultado se queria cair nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens, ele optou cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Porque no tribunal dos homens você vê coisas esquisitas, como Herodes no trono e o João Batista na prisão. Mas no tribunal de Deus, mesmo um ladrão condenado e à beira da morte, ainda encontra absolvição, ainda encontra perdão, ainda encontra graça. No tribunal dos homens, José do Egito, mesmo inocente, vai para a prisão. E a mulher de Potifar, mesmo culpada, é considerada molestada. No tribunal dos homens, Jesus vai para a cruz e Barrabás é solto. No tribunal dos homens, essa mulher apanhada em flagrante adultério está para ser apedrejada, mas no tribunal de Deus ela é perdoada e absolvida. Eu gostaria agora de olhar com você esta cena. Jesus passara o dia anterior ensinando. Quando chegar a boca da noite, diz o texto, e cada um foi para a sua casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Naquela época, o Monte das Oliveiras ficava fora da cidade. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Talvez nenhuma família queria hospedá-lo. Era a festa dos tabernáculos. E Jesus já era uma figura polêmica em Jerusalém, porque as principais autoridades de Jerusalém se opunham a ele. Mas curiosamente diz a Bíblia que de madrugada Jesus já volta para o templo. Que zelo no ensino. Que pregador extraordinário. Que começa a sua agenda de pregação e de ensino já de madrugada. E no templo, onde as pessoas se reuniam. E assentado, diz a Escritura, ele ensinava o povo, todo o povo que ia ter com ele. E é nessa conjuntura, irmãos, que Jesus está ensinando todo o povo, ali no templo, que os escribas e fariseus pegam a mulher
apanhada em flagrante adultério, e sem qualquer amor ou cuidado por essa mulher, apanham-na como um instrumento para usá-la para tentarem Jesus. Eles não amam essa mulher, eles não amam a lei, eles não amam a Jesus. Eles querem usar essa mulher para pegar Jesus no contrapé, para terem do que acusar Jesus diante das autoridades judaicas. E aqui eu queria primeiramente olhar a condição dolorosa dessa acusada. Primeiramente, essa mulher, infelizmente, aproveita a festa dos tabernáculos, que era a festa das tendas. As pessoas vinham e moravam a semana toda em cabanas. Exatamente aproveita esse momento da aglomeração em Jerusalém para cair em pecado. Às vezes, as festas, os ajuntamentos, os agrupamentos, devem ser oportunidades perigosas para as pessoas escaparem, para as pessoas fugirem da linha e cometerem deslizes e caírem vergonhosamente. Esse era o caso dessa mulher. Em segundo lugar, essa mulher trai o marido, porque a ideia aqui, a palavra aqui é moikeia. E moikeia é uma palavra grega especificamente para adultério, para relação sexual ilícita de uma pessoa casada com outra pessoa. Terceiro, essa mulher, ela é levada prisioneira ao tribunal. Ela não foi espontaneamente, ela foi apanhada. Ela foi alcançada pelo braço daqueles que não a amavam, e queriam certamente usá-la para que Jesus fosse apanhado. Uma situação de constrangimento. Ela é flagrada no seu ato de adultério. E me parece, irmãos, que esse é um dos pecados, não apenas dos mais antigos, mas um dos mais frequentes. A nossa geração hoje está extremamente vulnerável a esse pecado. Quando eu estava estudando nos Estados Unidos, no ano 2000, 2001, eu fui pesquisar esse assunto para escrever um livro que publiquei mais tarde, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. E as estatísticas dos Estados Unidos no ano 2001, eu penso que não melhorou, talvez teve uma piora sensível depois disso, depois de 16 anos, é que 75% dos homens e 63% das mulheres, até os 40 anos, já haviam traído seu cônjuge pelo menos uma vez. Quando você põe esses dados diante da realidade familiar e social, nós estamos falando de um colapso moral. Mas notem vocês que esta mulher é apresentada a Jesus e uma acusação é feita contra ela. Acusação de adultério, como agravante. Ela foi apanhada no ato flagrante do seu pecado. Portanto, não havia como escapar da acusação. Não havia como fugir daquela dramática realidade. E mais, os acusadores apresentam os estatutos deste caso. Quando chegam para Jesus, a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, o que dizes? Desta forma, presta atenção, eu destaco, veja vocês, verso 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Quem são todos aí? O verso 2 explica. Todo o povo ia ter com Jesus. Então notem vocês que essa mulher foi exposta, humilhada, publicamente. Ela foi arrastada à força. Seus acusadores não a trataram com dignidade. Não viram essa mulher como uma pessoa, uma personalidade, mas como uma coisa. Apenas como um caso a mais. Levaram essa mulher para o pátio do templo, um lugar público, e fizeram-na ficar em pé diante da multidão. Humilhando-a, envergonhando-a,
colocando-a numa situação de vergonha, de vexame e de opróbrio. Mas mais grave ainda, a acusação contra essa mulher, pela lei de Moisés, era sentenciada a esse pecado, a pena de morte. Está escrito lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, o seguinte. Eu vou ler para vocês esse versículo. Capítulo 20, versículo de número 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E quando você compara Levíticos 20, 10 com Deuteronômio 22, versos 23 e 24, a sentença de morte, a forma da execução era apedrejamento. Então chama-se atenção para isso. No tribunal da lei, essa mulher está condenada. No tribunal dos religiosos, essa mulher está sendo acusada. E a exigência é que se cumpra a lei, apedreje. No tribunal da opinião pública, ela também é condenada. No tribunal da consciência, ela já está condenada, pois não se defende. Em outras palavras, essa mulher é a própria expressão do desespero e da miséria. Essa era a condição da acusada. Essa era a condição da acusada. Agora eu gostaria que vocês olhassem no texto comigo qual era o propósito, a motivação, a dureza, a inclemência, a crueldade dos acusadores. Porque só debaixo deste pano de fundo é que nós vamos ver ressaltada de maneira tão bela a graça e o perdão de Cristo. É muito importante entender o capítulo 7 para entendermos o que está acontecendo aqui no capítulo 8. Bom, qual era o sentimento que estava no coração dos acusadores dessa mulher? O que estava por trás? Por que eles pegam essa mulher? O que tem a ver essa mulher com o coração deles, com a motivação deles? Então eu preciso que você abra aí, pode ficar perto já, em João 7. João 7. Primeiro lugar, versículo 19. Olha aí, João 7, 19. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós observa. Por que procurais matar-me? Ou seja, os acusadores desta mulher, logo antes desse episódio, estão procurando matar Jesus. Mas, confira aí comigo o verso de número 30 e 31. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Então note que a motivação deles, dos acusadores, escribas e fariseus, é inveja de Jesus. E eles queriam matá-lo, não conseguiram, agora querem prendê-lo. Mas tem mais. Olha comigo o verso de número 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então você nota que quando esses escribas e fariseus trazem essa mulher, fazem essa mulher ficar de pé no meio da multidão, na presença de Jesus, eles não estão interessados nessa mulher, eles não estão interessados na lei, eles não estão interessados em ouvir o ensinamento de Jesus e aprender com ele. Eles estão motivados pelo mesmo sentimento que os guiou no capítulo 7, que era querer matar Jesus, prender Jesus, acusar Jesus. Então eu chamo a sua atenção para esse aspecto. Primeiro, a conduta dos acusadores foi grosseira. Grosseira. Por que grosseira? Porque eles usam a autoridade religiosa deles não para restaurar, mas para condenar. Eles são detetives e não pastores. Eles estão grosseiros com a mulher e também com Jesus. Em relação à mulher, vejam vocês, eles não se importaram com ela, eles não se importaram com a família dela. Aquela mulher era apenas uma peça de um jogo sujo que eles estavam travando contra Jesus. Eles usaram essa mulher como ferramenta para os seus propósitos nefastos. Eles colocaram essa mulher diante de uma execração pública. Mas em relação a Jesus,
Eles queriam encontrar um motivo para acusá-lo e matá-lo. E notem vocês o que eles querem. A lei de Moisés, nesse caso de adultério, manda apedrejar. Tu que dizes? Então eles querem aqui colocar 3 situações para Jesus. Colocar Jesus primeiro contra a lei de Moisés. Jesus, não, Moisés mandou, mas eu estou mudando a lei de Moisés, porque teria um sério problema. Vamos imaginar que Jesus dissesse, não, se a lei de Moisés mandou, apedreje mesmo. Ele estaria com um sério problema com os romanos. Porque os judeus podiam até sentenciar a morte, mas não podiam fazer a execução. Os romanos não davam a liberdade para eles. Ou colocar Jesus contra o povo. Qualquer atitude, pensavam eles, que Jesus tomar, seja mandando apedrejar, sendo inocentando essa mulher, ele está encrencado com o povo. Então os acusadores não são íntegros, não são honestos na acusação. Segundo, a conduta dos acusadores foi hipócrita. O que é hipocrisia? Hipocrisia é falar uma coisa e sentir outra. É verbalizar algo, mas o coração está dizendo outra coisa. Isso é hipocrisia. E podemos ver a hipocrisia deles em alguns aspectos. Primeiro, eles professaram grande zelo e reverência pela lei. A lei de Moisés, em tais casos, manda apedrejar. Tu que diz? Eles estão ali como defensores da lei. Zelosos, fiscais da lei. Para que a lei seja observada. Eles passam essa ideia de homens santos, de homens fiéis, de homens zelosos, de homens ortodoxos, que não suportavam que a lei de Deus fosse zombada ou desrespeitada. Segundo, eles professavam uma grande preocupação pela moralidade pública e privada. Pegamos essa mulher em flagrante adultério. Então nós estamos aqui exelando pela família, exelando pela sociedade, exelando pela religião, exelando pelos preceitos morais. Terceiro, eles demonstraram grande respeito para com Jesus. Olha como é que eles tratam Jesus, versículo 4. Disseram a Jesus, mestre, Rabi, é um termo de respeito, de dignidade, mas eles têm palavras bonitas nos lábios, mas têm sentimentos horríveis no coração. A boca deles fala uma coisa, o coração deles sente outra coisa. Eles elogiam Jesus com esse título honroso, mas no coração eles tramam a morte de Jesus. 4. Eles professaram estar em grande dificuldade, ansiosos por luz e ajuda. Pegamos essa mulher em flagrante adultério, e a lei diz que em tais casos, essa mulher deve ser apedrejada. Tu que diz, nos ajude, nós estamos nesse dilema, nos dá luz, nos dá orientação, nos mostra o caminho. Eles passam essa ideia de que eles estão ávidos, ansiosos por encontrar uma saída por aquele impasse. Tudo isso, hipocrisia. Aparente zelo, total hipocrisia. Mas se vocês perceberem, os acusadores ainda são maliciosos, porque eles não se importam com a vida dessa mulher, eles não se importam com a lei, e eles não se importam com Jesus. Querem bajulá-lo, mas eles permanecem no seu pecado e no seu erro. E desta forma, meus irmãos, os acusadores têm uma atitude reprovável, porque eles não amavam a lei, nem aborreciam o pecado. Eles não eram zelosos pela glória de Deus, nem pela santidade do povo. Eles estavam ali com um linguajar religioso rebuscado, mas no coração eles estavam tramando um ardil, uma armadilha para Jesus, para levá-lo à morte. Mas pais, eles se revelaram parciais e preconceituosos, porque a lei dizia o seguinte: se um homem adulterar com uma mulher, ambos devem ser mortos. Diz Deuteronômio, ambos devem ser apedrejados. Nenhuma mulher adultera sozinha. Ué, se é para condenar o adultério, que pede o homem também. Por que levaram só a mulher? Por que só levaram a parte mais vulnerável? E desta maneira, eles já demonstravam preconceito e parcialidade. Acusaram o mais fraco. Revelaram parcialidade. E pior, eles se tornaram piores do que acusados, porque eles se tornaram culpados pela lei que eles defendiam. Eles foram culpados no tribunal da consciência,
Eles foram culpados pela dureza do coração. A saiu perdoada e absolvida. Os acusadores saíram condenados. Então, quero aqui amarrar esse primeiro ponto, trazendo uma lição prática. Qual é a lição prática? Os mais perversos, os mais cruéis, os mais insensíveis, são os mais severos acusadores. Esse é um ponto importante. Se você vê uma pessoa muito dura em acusar os outros, pode ter certeza. Não é zelo coisa nenhuma. Não é zelo coisa nenhuma. É crueldade do coração. Quem anda com Deus não é cruel na acusação. Quem anda com Deus não é duro na acusação. Quem anda com Deus é compassivo e misericordioso. Se você encontra uma pessoa que sempre está olhando com o erro do outro, está sempre apontando o dedo para o outro, está sempre acusando o outro, está sendo implacável com o outro, pode ter certeza, essa pessoa, o problema dela é maior do que a pessoa a quem ela está acusando. Mas aí, eu gostaria de chamar a sua atenção, que é o ponto central dessa mensagem, que é a atitude bondosa, misericordiosa de Jesus Cristo, o advogado dessa mulher. Primeiro, Jesus demonstra que só o homem que está livre de pecado tem o direito de exercer seu juízo sobre a falta dos outros. Olha comigo o verso 7. Como insistissem na pergunta. Eu acho isso impressionante, porque o texto diz que eles chegam para Jesus. Jesus está rodeado de muita gente, de uma multidão. Ele está ensinando no templo, lugar sagrado. E chegam os escribas e fariseus, quebram o protocolo, causam alvoroço, vão arrastando uma mulher, fazem a mulher ficar de pé, na presença de todos, interrompem o ensino de Jesus, quebram o paradigma do protocolo e perguntam para Jesus de forma insolente: acabamos de apanhar essa mulher em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que em tais casos essa mulher tem que ser apedrejada. Tu que dizes? Jesus não responde. Diz a Bíblia que Jesus, em silêncio, e Jesus é magnífico nesse ponto. Eu nunca caí em armadilha de pergunta de algibeira. Se acurvou, começou a escrever. E tem muita poeira, quando você sabe, lá é uma região próxima do deserto, e qualquer hora tem muita pó, muita terra no chão. Jesus começa a escrever no chão. O que o texto diz no verso 7? Como insistisse na pergunta. Disseram, a lei de Moisés manda apedrejar, tu que dizes? Jesus em silêncio. Porque insistir não é falar uma vez ou duas ou não, é falar várias vezes. A lei de Moisés diz que apedreja, tu que dizes? Querem chamar a atenção. Quer os holofotes. E aí Jesus, no verso 7, vai dizer algo incrível. Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Foi Jesus quem ensinou o seguinte: que nós não devemos julgar para não sermos julgados, porque com a medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Presta atenção nisso. O grande problema, às vezes, meu e seu, como daqueles escribas e fariseus, é da gente ser muito meticuloso em diagnosticar o pecado dos outros, mas sermos muito complacentes com nós mesmos. Porque é muito mais fácil enxergar o pecado dos outros. É muito mais fácil você ser um especialista em arrancar cisco dos olhos dos outros e não conseguir chegar a uma trave dos seus próprios olhos. O que Jesus está nos ensinando é que nós deveríamos primeiro olhar o nosso pecado, para depois, então, olhar o pecado dos outros. Pensa comigo dentro de casa, vamos pensar em família. Quais são as maiores tensões que um casal enfrenta? Não é de ver o erro do outro, não ver na gente? Está errado. E quando eu digo, você está errado, eu estou dizendo, eu estou certo. E aí que mexe o pé de guerra, mexe uma briga, mexe uma discussão, mexe uma desavença. Por que nós temos tensões nos relacionamentos? Porque quando você critica alguém ou acusa alguém, automaticamente, tacitamente, você está se elogiando ao criticar aquela pessoa. Você está dizendo, eu sou melhor que ela, sou melhor que você. E Jesus está mostrando para nós aqui
que muitas vezes nós somos intolerantes com os outros, ao mesmo tempo que somos complacentes com nós mesmos, somos críticos com os outros, intolerantes com nós mesmos. Esse é o nosso problema, ainda hoje. Segundo, Jesus rasga o véu e demonstra o pecado dos acusadores. Olha comigo, por gentileza, versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu não sei o que Jesus escreveu, a Bíblia não diz, não é verdade? Mas a palavra escreveu é sugestiva, porque escrever é grafém no grego, mas a palavra que aparece aqui não é grafém, é catagrafém. E quando você vai olhar o significado de catagrafém, via de regra é escrever uma acusação. Eu não sei exatamente o que Jesus escreveu, mas talvez Jesus Cristo escrevesse em letras garrafais o nome deles, talvez na frente o pecado deles. Porque muitas vezes o pecado que aparece é menor do que o pecado que é ocultado. Alguém que nunca foi pego em flagrante numa cama de adultério, muitas vezes tem um prostíbulo no coração. Alguém que nunca foi visto numa cena de escândalo público, muitas vezes faz do seu quarto secreto um lugar de imundícia, navegando nas águas turvas dos sites pornográficos. Alguém que é muito implacável com o outro, muitas vezes lá no recesso do coração, mergulha em águas muito mais lamacentas do que aquelas pessoas que acusam. Terceiro, Jesus não esmaga a cana quebrada. Eu acho isso incrível. Primeiro, porque Jesus valoriza a lei, Jesus expõe a gravidade do pecado, mas ama o pecador para restaurá-lo. Vejam vocês novamente o verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. A lei é santa, pecado é maligno, mas o amor de Jesus pelos pecadores é infinito. É infinito. Vejam vocês, irmãos, a misericórdia de Jesus. Porque pensa comigo o seguinte: qual a intenção daqueles homens? Duas intenções. Primeiro, usar a mulher sem qualquer misericórdia, expondo uma vergonha pública. Porque se eles tivessem qualquer amor e pastoreio por essa mulher, mesmo pegando essa mulher em flagrante adultério, eles poderiam pegá-la particularmente: minha filha, olha, você aconteceu errado. Você precisa se arrepender. Você traiu seu marido, você ofendeu sua família, você machucou tanta gente. Você precisa mudar a sua conduta. Vai para casa, repensa a sua vida. Às vezes precisam pegar algo que foi praticado em secreto e tornar um público. Agora, veja o que Jesus faz com eles. Jesus, que conhecia o coração deles, que poderia dizer: olha, vocês estão acusando essa mulher, mas eu agora vou acusar vocês. Vocês fizeram isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E Jesus podia envergonhar aqueles homens. Jesus podia ter acabado com a moral deles. Jesus podia ter acabado com a conduta deles. Jesus poderia ter arruinado a reputação deles. Jesus poderia ter aberto a cortina e revelado tudo quanto eles faziam, eram, sentiam, desejavam e a motivação deles. Jesus não faz isso. Jesus nem esmaga a mulher, nem esmaga os acusadores da mulher. Como Jesus é complacente. Ele tem misericórdia até daqueles que são cruéis. Terceiro, Jesus age com misericórdia com a mulher. Age com misericórdia. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio para esmagar, ele veio para restaurar. E aqui que eu quero trazer uma palavra para você. Porque a diferença entre nós e alguém que pode ser apanhado em flagrante adultério, ou em flagrante roubo, ou em flagrante assassinato, ou em flagrante qualquer pecado terrível, a diferença é apenas de grau. Nós não somos melhores do que a pessoa que está no pior estado de pecado hoje. Toda a potencialidade desse mal está no nosso coração.
Você e eu somos estamos chafurdados na lama por causa da graça restringidora de Deus, a mão de Deus que nos segura para não irmos para lá. E se a mão de Deus sair de nós um minuto, é para lá que nós vamos. É quando você entende a santidade de Deus, é que você grita: ai de mim, Senhor, ai de mim, eu estou perdido. Eu sou homem crente, eu sou uma mulher crente, mas eu ainda tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ah, Senhor, eu sou crente, eu sou salvo, mas, Senhor, o meu coração não vai pegar. Um pastor amigo meu, um dia pregando, disse o seguinte: se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela ficaria casada comigo uma semana. Vocês iam ficar escandalizados. Sabe o que é maravilhoso? É que o seu marido, que a sua esposa, e os seus filhos, e seus pais não conhecem vocês, não conhecem a mim, como nós somos. Mas o que é maravilhoso é que Deus nos conhece como nós somos. E apesar de conhecer como nós somos, em vez de nos escorraçar, Ele nos apanha, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Bendito seja Deus. Quem de nós, em sã consciência, poderia se levantar aqui nesta noite e dizer: não, eu sou uma pessoa magnífica. Deus tem orgulho de mim. Aliás, Deus fez uma decisão fantástica de escolher, porque eu sou o troféu de Deus. É graça, pura graça. Jesus ama esta mulher. Jesus não agrava o sofrimento dessa mulher. Essa mulher já está quebrada. Essa mulher já está derrotada. Essa mulher já está acusada, essa mulher já está condenada, esta mulher já está completamente rendida à sua desdita. Mas Jesus cuida dela. Como cuida de você, como cuida de mim. Ele age com misericórdia, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para os doentes. Se você está doente hoje, é para você que ele veio. Se você é pecador, se você é pecadora, pois é para você que ele veio. Ele veio buscar justos. Ele veio buscar gente que olha para si e diz: não, eu sou maravilhoso. Ele veio para a gente: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. É para você que ele veio. Mas eu quero concluir dizendo que Jesus restaura a dignidade dessa mulher. Primeiro, Jesus não diminui a gravidade do seu pecado. Ele não diz para essa mulher: ó, mulher, esquece que é isso, esses caras estão sendo muito implacáveis com você. Você cometeu só um adultériozinho, isso aí comete, fica tranquilo. Não, Jesus disse isso. Jesus não diminuiu a gravidade do pecado. Jesus não disse que o pecado não é pecado. Jesus não disse que o pecado deixa de ter consequências. Jesus não tratou o pecado com leviandade. Mas Jesus não a condena. Ao contrário, Jesus a perdoa. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Notem que essa pergunta é retórica. Porque se alguém sabia onde estavam os acusadores dessa mulher, esse alguém é Jesus. Se alguém sabia por que agora esses acusadores não condenam essa mulher, esse alguém é Jesus. Se alguém estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O que Jesus foi fazer ali foi abrir a cortina, tocar no livro exposto, mostrar a consciência daqueles homens: olha, nós temos pecado. E diz a Bíblia que a partir dos mais velhos. Curioso, não? Porque talvez hoje a sociedade, não, a partir dos mais novos, são mais assodados no pecado. Não, os mais velhos. Quanto mais tempo de vida, mais pecado tem. Se só amar um, é um escândalo. Quando Jesus levantou, que Jesus estava lá, estava olhando para eles, não. Olha que coisa impressionante, Jesus podia fuzilá-los com o olhar. Jesus está escrevendo, você olha para eles. A palavra de Deus é poderosa, tem efeito. Saiu um por um. Eu acho que deve ter ficado um monte de pedra por ali. Mulher, onde são os teus abusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Mas por que Jesus não condena se o salário do pecado é a morte? É porque Ele, Jesus, é quem tomou sobre si o nosso pecado. As pedras que aquela mulher devia sofrer, Jesus sofreu na cruz. Suas mãos foram travadas, seus pés foram pregados. Ele suportou no seu corpo todo o juízo do pecado.
trata que a mulher do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. Você e eu podemos ser perdoados porque Ele pagou com o seu sangue o preço desse perdão. E agora Jesus encoraja essa mulher: vai, volta à vida. Não vive carregando seus traumas, seus recalques, sua culpa. Vai, filha, vai livre, vai perdoada, vai restaurada, vai com dignidade. Vai. Oh, irmãos queridos, é o diabo que tem todo interesse em que depois de um pecado nosso, a gente saia, mas saia culpado, saia ferido, saia machucado, saia arrebentado emocionalmente, saia gemendo, saia com um fardo nas costas, saia para nunca mais ser livre, saia para nunca mais ter prazer na vida, saia para gemer o resto da história. Não! Jesus tira fardo, Jesus tira o peso, Jesus tira a culpa, Jesus tira o pesar, Jesus tira a tristeza, Jesus tira a condenação. Vai livre. Jesus exorta essa mulher a não voltar ao pecado mais. Vai, e não peques mais. Não é arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e fruto de arrependimento. É mudança de vida, nada de reincidência. Jesus aborrece o pecado. Ele está abrindo uma avenida de obediência para essa mulher. Eu concluo com a lição. Se os mais cruéis são os mais tolos na acusação, os mais santos são os mais misericordiosos. Quanto mais piedoso, quanto mais santo você for, mais generoso você vai ser. Mais doce no trato você vai ser. Mais compreensivo você vai ser. Mais misericordioso você vai ser. Quanto mais perto de Deus você andar, mais carinhoso você vai ser com as pessoas, mais compassivo você vai ser com os que caíram, menos legalista, mais amoroso, menos duro, mais cheio de graça. É isso que o Evangelho faz, irmão. É isso que o Evangelho faz. E é por isso, queridos, que a igreja de Deus é lugar de cura. A igreja de Deus é lugar de restauração. A igreja de Deus é lugar de recomeço. A igreja de Deus é lugar de você dizer, de você ouvir de Deus: eu te abençoo para esse filho. Vamos começar. Vamos recomeçar. Que Deus maravilhoso nós temos. Quão rico Ele é em perdoar. Como Ele tem prazer na misericórdia. Vamos orar juntos. Talvez você veja aqui hoje com o coração pesado. Não sei. Talvez você veja aqui hoje e você ficou tão triste, que feliz, tão feio. Você está machucado, que você pecou contra Deus. Você fez aquilo que você sabe que não devia fazer. Talvez você está cheio de culpa, peso na consciência. Talvez você está até com vergonha de orar. Mas Jesus está aqui hoje. E Ele está dizendo para você: filho, filha, não te importa. Pai, não pegues mais. Vamos recomeçar. Estou te dando uma nova chance. Estou perdoando o seu pecado. Estou colocando você de pé de bom. Talvez você não está aqui, está ferido porque você foi vítima de muitas, de graves, de cruéis acusações. As pessoas machucaram você. Mas aqui hoje tem bálsamo e Gileade para suas feridas. Deus é Deus que apaga as suas transgressões e delas nunca mais se lembra. Deus é o Deus que põe você de pé outra vez. Diz: vai, meu filho, vai, minha filha, não peques mais. Se você quer que eu ore por você, uma causa específica, uma necessidade específica, põe esse em pé onde você está. Eu quero orar em seu nome. Ah, Senhor, cada vez que nós abrimos a Tua Palavra e lemos a Tua Palavra, o nosso coração fica mais encantado com a graça de Jesus. Ele é amável, nosso bendito Salvador. Como Ele é generoso, cheio de graça, compassivo, misericordioso. Aqueles que chegam perto dEle machucados, quebrados, feridos, esmagados, saem restaurados, saem perdoados, saem com a nova chance de viver. Glória ao Teu nome. Porque apesar de nós, Tu nos amas. Apesar do nosso pecado, Tu nos perdoas. Apesar do vexame que tantas vezes nós enfrentamos, Tu lavas a nossa vida e nos restauras a alma. Visita o Teu povo nesta noite. Não permita que ninguém volte para casa hoje, peso nas costas. Mas que este fardo se role das costas e vá para os pés da cruz de Cristo.
o teu povo volte para casa livre, o teu povo volte para casa feliz, o teu povo volte para casa perdoado, o teu povo volte para casa restaurado, o teu povo volte para casa para recomeçar uma caminhada nova na tua presença de santidade. Glória ao teu nome, pela tua palavra tão preciosa. Nós te adoramos, nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Agora, você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Muitas vezes, somos rápidos em apontar o dedo e expor as falhas alheias, demonstrando uma dureza de coração que reflete mais os nossos próprios erros ocultos do que um verdadeiro zelo pela justiça. No entanto, o exemplo de Jesus Cristo nos constrange a mudar de atitude, pois ele nos mostra que a lei e a santidade são inegociáveis, mas o seu amor e a sua misericórdia pelos pecadores são infinitos. Diante do desespero e da condenação pública, não somos melhores do que ninguém. Somos todos necessitados da graça divina que nos segura e nos perdoa. Que possamos, portanto, abandonar a hipocrisia e o julgamento maldoso, acolhendo o mandamento do Mestre de olhar primeiro para as nossas próprias fraquezas e de receber o seu perdão que nos liberta para uma vida nova e longe do pecado. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.